Um humilde professor de música recebe um misterioso convite para a festa de um arrogante milionário. Mas o que começa como uma humilhação pública se transforma em um momento que mudará sua vida para sempre, revelando um talento que ninguém esperava. Até que ponto? Sua música chegou? Gabriel arrumou cuidadosamente as partituras em sua mesa de trabalho, enquanto a luz do entardecer entrava pela janela de seu pequeno apartamento. A sala era modesta, adornada com retratos de músicos lendários e um piano que, embora antigo, ressoava com um som quente e profundo. Quando ele estava prestes a praticar, uma batida inesperada na porta quebrou o silêncio. Ao abri-lo, encontrou um mensageiro elegante entregando-lhe um envelope lacrado. A caligrafia do lado de fora dizia seu nome completo, com uma precisão intimidante. Gabriel Álvares. Intrigado, ele quebrou o selo e leu o convite dentro. Foi para uma festa na mansão de Leonardo Fernandes, empresário bilionário cuja reputação de arrogância era quase tão grande quanto sua fortuna. O coração de Gabriel disparou. Por que ele? Como ele chamou a atenção de alguém tão distante de seu mundo? Por um momento ele pensou em recusar o convite, mas algo dentro dele, uma mistura de curiosidade e esperança secreta de que sua música pudesse ser reconhecida, o levou a reconsiderar. Não é todo dia que você recebe um convite desse. Durante toda a noite, enquanto contemplava o convite, seus pensamentos viajaram entre a excitação e a dúvida. O ambiente ao seu redor estava longe do luxo que ele imaginava que encontraria naquela festa. As paredes de seu apartamento, cheias de humildade e paixão, contrastavam com as imagens mentais da opulência da mansão de Leonardo. Finalmente, ele decidiu que iria. Ele não tinha um terno elegante, mas tirou sua melhor camisa, passou-a com cuidado e preparou-se para enfrentar o desconhecido. Ao se olhar no espelho, suas mãos, acostumadas a passar pelas teclas e cordas, tremiam levemente. Não era medo, mas uma mistura de expectativa e desconfiança. Quando chegou o dia da festa, Gabriel pegou um táxi até o endereço indicado no envelope. Durante a viagem, observou as luzes da cidade e pensou nas diferenças abismais entre a sua vida e a dos convidados, que certamente estariam ali. Será apenas uma noite, disse a si mesmo, como se tentasse convencer o seu reflexo na janela do carro. Quando finalmente chegou, diante dele estava a mansão de Leonardo, um edifício imponente rodeado de jardins iluminados por lâmpadas douradas. Carros luxuosos alinhavam-se na entrada e o eco de risadas sofisticadas ecoava no ar. Respirou fundo antes de seguir em frente, consciente de que estava prestes a entrar em um mundo que não lhe pertencia. Gabriel desceu do táxi meio sem jeito, sentindo o peso de cada olhar que o analisava de longe. Os participantes, impecavelmente vestidos, pareciam pertencer a um quadro de opulência viva. A fachada do casarão era uma mostra de grandeza. Colunas brancas adornadas com motivos dourados, enormes janelas que davam entrever um interior luxuoso e uma escadaria de mármore que levava a uma porta principal guardada por 2 seguranças. Ajeitando a gola da camisa, Gabriel avançou com passos instáveis. Enquanto subia os degraus, sua mente repassava cada detalhe de seu humilde traje. Os murmúrios dos convidados pareciam ficar mais altos à medida que ele passava, embora ele não soubesse dizer se eram reais ou produto de sua insegurança. Uma vez lá dentro, a sensação de desconforto se intensificou. O salão principal era deslumbrante. Lustres de cristal iluminavam uma decoração ostensiva. Móveis antigos de mogno, obras de arte originais nas paredes e um piano de cauda que parecia ocupar um lugar de honra no centro da sala. As risadas refinadas dos participantes encheram o ar, junto com o tilintar suave das taças de champanhe. Gabriel, com suas roupas simples e atitude reservada, sentia-se um intruso naquele cenário de extravagância. Um garçom lhe ofereceu uma bebida, que ele aceitou mais por educação do que por desejo. Ele mal teve tempo de tomar um gole, quando uma voz familiar o tirou de seus pensamentos. Gabriel, que bom que você veio. Era Leonardo Fernandes, alto com terno sob medida e um ar de superioridade que parecia praticado. Leonardo ofereceu-lhe um sorriso que mal escondia seu desdém. Gabriel notou a forma como os olhos dela o examinaram, demorando-se 1 segundo a mais nos sapatos gastos. Eu não poderia recusar um convite como este.
respondeu Gabriel, tentando manter a compostura. Fico feliz em ouvir isso. Leonardo fez um amplo gesto em direção à sala. Queria que você visse como celebramos aqui. Espero que você se sinta confortável. A pausa antes da última palavra não passou despercebida. Antes que Gabriel pudesse responder, Leonardo já o havia segurado pelo braço, conduzindo-o entre os convidados. A cada passo, Gabriel sentia olhares de curiosidade e desprezo. Uma mulher murmurou algo para seu companheiro, que deu uma risada curta, mas dolorosa. A propósito, Gabriel, continuou Leonardo enquanto o conduzia para o centro da sala. Sei que você é um músico muito talentoso. Por que você não nos delicia esta noite com sua arte? O comentário estava carregado de polidez fingida que mal escondia sua verdadeira intenção. Gabriel sentiu o sangue subir-lhe ao rosto. Ele queria responder, mas antes que pudesse dizer uma palavra, Leonardo saiu com outro comentário casual. Nos minutos seguintes, Gabriel ficou num canto, tentando acalmar a tempestade que se agitava dentro dele. Ao observar os outros, percebeu que esta noite não seria fácil. Porém, havia algo dentro dele que lhe dizia que não deveria desistir. A festa continuou, mas para Gabriel o tempo parecia ter parado. Ele ficou ao lado de uma coluna, tentando se misturar ao fundo, enquanto os outros convidados conversavam animadamente. A música suave de um quarteto de cordas encheu o ar, mas a atmosfera estava carregada de um elitismo que tornava cada minuto mais desconfortável para ele. De repente, a voz de Leonardo ecoou pela sala, clara e firme, prendendo a atenção de todos. Senhoras e senhores, gostaria de fazer um anúncio especial esta noite. O murmúrio cessou instantaneamente e todos os olhares se voltaram para o anfitrião, que sorriu presunçosamente. Gabriel sentiu uma pontada de desconforto quando os olhos de Leonardo pousaram nele. Temos um convidado muito especial entre nós, continuou Leonardo, estendendo a mão para Gabriel. Um verdadeiro talento na arte da música, embora infelizmente não seja muito conhecido nestes círculos. A sala irrompeu em risadas discretas, mas penetrantes. Gabriel engoliu em seco, sentindo o calor subir por seu pescoço. Leonardo, satisfeito com a reação, continuou. Gabriel Álvares, por favor, me acompanhe. Gabriel hesitou, mas diante dos olhares de expectativa do público, não teve escolha senão seguir em frente. A cada passo em direção ao centro da sala, o peso dos olhares e dos comentários mal sussurrados tornava-se mais evidente. Ouvi dizer que você é um pianista excepcional, disse Leonardo com um sorriso que não alcançava seus olhos. Por que você não compartilha seu talento conosco? A intenção por trás de suas palavras era clara. Não se tratou de um reconhecimento, mas de uma tentativa de humilhação pública, de um jogo cruel para entreter os seus convidados. Gabriel sentiu um nó no estômago, mas manteve a cabeça erguida. Não sei se este é o momento certo, respondeu ele calmamente, embora sua voz revelasse um leve tremor. Vamos, não seja modesto, insistiu Leonardo, com um brilho malicioso nos olhos. Tenho certeza de que todos aqui apreciariam uma demonstração de sua arte. Os convidados, encorajados pela teatralidade da situação, começaram a aplaudir e a entoar o seu nome. Gabriel sentiu-se preso. Ele poderia recusar e retirar-se com dignidade, mas isso apenas alimentaria a narrativa que Leonardo procurava, a de um homem simples que não estava na altura. Ele respirou fundo. Seus dedos, acostumados ao piano, moviam-se inconscientemente, como se buscassem força na memória de cada tecla tocada na vida. Finalmente ele olhou para cima e assentiu. Tudo bem, disse ele, mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa. Eu vou bater. Um murmúrio de expectativa percorreu a sala. À medida que Gabriel se aproximava do piano de cauda, o peso da situação transformou-se numa determinação que começou a florescer dentro dele. Gabriel parou em frente ao piano de cauda, um instrumento imponente que parecia dominar a sala. Ele respirou profundamente, deixando o ar encher seus pulmões e acalmar sua ansiedade crescente. As conversas haviam se reduzido a murmúrios de expectativa e todos os olhos estavam voltados para ele. Os convidados, em seus ternos impecáveis e joias brilhantes, pareciam julgá-lo antes mesmo de ele tocar a primeira nota. Ele sentou-se no banco do piano, deslizando as mãos pelas teclas com um gesto instintivo. O frio do marfim, sob os seus dedos,
Lembrou-lhe a razão pela qual escolheu este caminho. A música era o seu refúgio, a sua linguagem, a sua verdade. Fechou os olhos por um momento, ignorando os olhares, os murmúrios e até mesmo a presença de Leonardo, cujo sorriso zombeteiro ainda flutuava no ar. A qualquer hora, mestre, disse Leonardo lá atrás, quebrando o silêncio com um tom que misturava ironia e desafio. Gabriel abriu os olhos e colocou as mãos nas teclas. Em vez de sucumbir ao nervosismo, deixou-se levar por uma lembrança. As longas tardes praticando em seu pequeno apartamento, o som do piano ecoando entre as paredes nuas, as emoções que sempre despejou em cada nota. Foi quando ele decidiu qual peça tocar. Era uma composição sua, uma obra que criou num dos momentos mais difíceis da sua vida. As primeiras notas eram suaves, quase tímidas, como se ele estivesse testando as águas. Porém, à medida que avançava, a música começou a fluir com uma intensidade que chamou a atenção de todos. O piano parecia falar por ele, contando uma história de luta, sacrifício e esperança. As notas subiam e desciam, como ondas batendo nas rochas, levando consigo as risadas e os murmúrios que antes enchiam a sala. Agora o silêncio reinou. Os convidados, que a princípio assistiram com ceticismo, ficaram imóveis, hipnotizados pela profundidade da música. A melodia tornou-se mais complexa, cheia de nuances que evocavam emoções profundas. Gabriel, alheio a tudo, exceto as teclas sob seus dedos, tocava com uma paixão que parecia transcender as paredes da mansão. Cada acorde ressoava como um grito de autenticidade, um lembrete de que seu talento era real, inegável e não dependia da aprovação daquele público. Quando a última nota desapareceu no ar, o silêncio que permaneceu foi mais pesado que qualquer aplauso imediato. Gabriel ergueu as mãos do piano, deixando a emoção da peça tomar conta do ar. Por um momento ninguém se mexeu, ninguém falou. Finalmente algumas palmas quebraram o silêncio. Então, como uma onda, aplausos se espalharam pela sala. Eles eram fortes, genuínos, quase eufóricos. Gabriel levantou-se do banco, surpreso com a reação, enquanto algumas pessoas até se levantaram. De um canto, Juliana, uma mulher elegantemente vestida, comentava em voz alta: "Essa foi a peça mais linda que ouvi em muito tempo. Como é que eu não ouvi falar de você antes?" Gabriel mal conseguia processar o que estava acontecendo. Ele tinha ido àquela festa esperando o pior, mas agora, pela primeira vez, sentiu que havia conseguido mais do que jamais imaginou. Em meio aos aplausos, seus olhos encontraram brevemente os de Leonardo, cuja expressão, agora rígida, revelava que não esperava aquele resultado. Os aplausos estrondosos encheram a sala como uma maré incontrolável. Gabriel ficou ao lado do piano, respirando profundamente enquanto tentava processar o que acabara de acontecer. Os convidados, que minutos antes pareciam indiferentes ou mesmo condescendentes, agora olhavam para ele com genuíno espanto. Alguns até se aproximaram dele, formando pequenos grupos que trocaram comentários de admiração. Juliana, a mulher que havia falado durante os aplausos, avançou decidida em direção a Gabriel. Seu porte elegante e seu ar de autoridade pareciam cortar o ar em seu rastro. Quando ele chegou ao lado dela, estendeu a mão com um sorriso caloroso. "Permita-me parabenizá-lo, Sr. Álvares. Sua música é simplesmente sublime. É uma de suas composições?" Gabriel, ainda um tanto sobrecarregado, assentiu timidamente. "Sim, escrevi há alguns anos." Juliana olhou para ele com um misto de surpresa e admiração. "É extraordinário. Eu já tinha ouvido falar de você. Um amigo, o professor Gustavo Barreto, mencionou seu nome há alguns meses. Ele disse que seu talento era único, mas vê-lo pessoalmente é indescritível." O coração de Gabriel disparou ao ouvir o nome de Gustavo Barreto, maestro de renome internacional. Como era possível que alguém como ele soubesse de sua existência? Antes que ele pudesse formular uma resposta, Juliana continuou: "Permita-me ser franco. Sua música merece ser ouvida pelo mundo. Se você me permitir, adoraria conversar com você mais tarde sobre algumas oportunidades." Gabriel mal teve tempo de responder antes que outros convidados começassem a se aproximar, cada um com elogios e perguntas sobre sua música. As conversas se multiplicaram ao seu redor,
E pela primeira vez naquela noite, ele se sentiu visto, não como um estranho, mas como um artista respeitado. Num canto da sala, Leonardo observava a cena com um sorriso tenso. Embora tentasse manter a compostura, seu desconforto era evidente. Os aplausos, os elogios e, sobretudo, a atenção que Gabriel conseguira roubar-lhe tinham-no perturbado. Com um gesto discreto, chamou um dos garçons e pediu uma bebida, que bebeu de um só gole antes de voltar o olhar para Gabriel. Enquanto isso, Gabriel, embora grato pelas palavras dos convidados, não pôde deixar de se sentir um pouco deslocado. A euforia da ovação ainda ressoava em sua mente, mas ele também tinha consciência de que nem todos na sala o viam com bons olhos. Em particular, sentiu o peso do olhar de Leonardo, frio e calculista, como se estivesse planejando o próximo passo. No entanto, este não era momento para preocupações. Gabriel decidiu aproveitar o momento, saboreando cada palavra de apoio, cada aperto de mão, cada sorriso sincero. Ele havia chegado àquela festa sentindo-se deslocado, mas agora parecia que, pelo menos por um momento, havia encontrado um espaço para sua música e para si mesmo. Enquanto as conversas continuavam girando em torno de Gabriel e sua atuação inesperada, Leonardo manteve o sorriso de seu anfitrião, embora a tensão em sua mandíbula o traísse. Ficou claro que ele não esperava que Gabriel chamasse tanta atenção e muito menos cativasse o exigente público da festa. Encostado a uma mesa decorada com garrafas de champanhe, ele observava com os olhos semicerrados os convidados cercarem o músico. Com um movimento calculado, Leonardo avançou em direção ao centro do grupo, interrompendo gentilmente uma das conversas. "Que performance interessante, Gabriel", disse ele, levantando a voz o suficiente para que todos ouvissem. "Você realmente tem talento, porém me pergunto, quão versátil você é?" O comentário caiu como uma pedrinha em um lago parado. Os presentes trocaram olhares curiosos e o ar parecia carregado de expectativa. Gabriel, que respondia às perguntas com modéstia, ergueu a cabeça e olhou diretamente para Leonardo. Havia algo em seu tom que eu não pude ignorar, um toque sutil de desafio. "O que exatamente você quer dizer?" Gabriel perguntou, mantendo a voz calma. Leonardo sorriu um sorriso que mais parecia uma careta. "Bom, todo mundo aqui gostou da sua composição, isso é claro. Mas que tal você nos surpreender com algo um pouco mais técnico? Algo que demonstra não só a sua sensibilidade artística, mas também o seu domínio absoluto do instrumento." Um murmúrio percorreu o grupo. Alguns convidados pareciam entusiasmados com a ideia de uma nova apresentação, enquanto outros perceberam a intenção por trás das palavras de Leonardo. Gabriel, por sua vez, sentiu uma centelha de desafio acender dentro dele. "Algo técnico, você disse?" Gabriel repetiu, erguendo uma sobrancelha. "Exatamente. Algo que realmente impressionará nosso ilustre público. Tenho certeza que você está à altura da tarefa, certo?" Gabriel manteve o olhar fixo em Leonardo por alguns segundos que pareceram se arrastar. Ele sabia que aceitar significava entrar no jogo do anfitrião, mas também entendeu que esta era uma oportunidade para se afirmar. Ele podia sentir a tensão no ar, os olhos de todos nele, esperando por sua resposta. Finalmente ele deu um leve sorriso. "Claro", ele disse calmamente. "Será um prazer tocar outra coisa para você." Leonardo pareceu surpreso com a falta de hesitação na resposta de Gabriel, mas rapidamente recuperou a expressão controlada. "Perfeito. Tenho certeza que será inesquecível." Gabriel voltou ao piano, sentindo uma nova energia percorrer suas veias. Não era apenas um desejo de demonstrar a sua capacidade. Foi uma reafirmação do seu amor pela música, da sua luta e de tudo o que o trouxe até ali. Recostando-se no banco, deu uma rápida olhada nos convidados, que se aproximavam, e depois dirigiu um último olhar para Leonardo, cujo rosto agora mostrava um misto de expectativa e tensão. Ele colocou as mãos nas teclas, respirou fundo e começou a tocar. Gabriel fechou os olhos por um momento, deixando o peso do momento desaparecer a cada respiração profunda. Seus dedos pousaram nas teclas, firmes mas relaxados, enquanto uma imagem da peça que estava prestes a tocar se formava em sua mente. Não seria uma simples demonstração de técnica, seria uma declaração de tudo o que aprendeu, vivenciou e superou.
Com o primeiro acorde, toda a sala pareceu prender a respiração. A peça começou com um ritmo ágil e vibrante, uma cascata de notas que se entrelaçavam numa dança complexa, mas perfeitamente controlada. Gabriel tocava com uma precisão impecável, movendo as mãos com uma fluidez que parecia quase sobrenatural. À medida que progredia, a música tornou-se mais exigente, com mudanças de andamento e harmonias intrincadas que desafiavam até os mais virtuosos. Porém, o que mais impressionou o público não foi a dificuldade técnica, mas sim a emoção que Gabriel transmitiu em cada nota. Havia algo em sua forma de tocar que transcendia a mera habilidade. Era como se o piano fosse uma extensão da sua alma, uma ponte para o seu mundo interior. Enquanto tocava, Gabriel não conseguia parar de viajar para momentos cruciais de sua vida. Ele se lembrou das noites intermináveis praticando em um piano desgastado, do sacrifício de abrir mão de outras oportunidades para seguir sua paixão e dos momentos em que duvidou de si mesmo. Tudo isso estava presente na música, como um testemunho silencioso da sua perseverança. O público, que inicialmente assistia com curiosidade, agora estava completamente imerso. Mesmo aqueles que demonstraram indiferença ou desdém no início da noite, não conseguiram desviar o olhar. Alguns fecharam os olhos, deixando a música envolvê-los, enquanto outros acompanhavam com espanto cada movimento das mãos de Gabriel. Leonardo, parado no fundo da sala, tentou manter uma expressão neutra, mas o tremor de sua mandíbula o delatou. Ele não apenas subestimou Gabriel. Ele agora percebeu que sua tentativa de humilhação estava se transformando em sua própria derrota. Cada nota que saía do piano parecia reafirmar o lugar de Gabriel naquele espaço, deslocando Leonardo do centro das atenções. À medida que a peça atingia o clímax, as notas ressoavam com uma intensidade que fazia vibrar o ar da sala. Gabriel, totalmente dedicado, deixou suas emoções guiarem cada acorde. E, finalmente, depois de um encerramento triunfante, ele deixou o último som desaparecer no silêncio. O impacto foi imediato. Por alguns segundos, ninguém se moveu ou disse nada. Era como se toda a sala estivesse processando o que acabara de testemunhar. Então os aplausos eles explodiram, mais alto e mais apaixonados do que antes. Desta vez não foram apenas um gesto educado, foram um reconhecimento sincero e quase eufórico. Gabriel levantou-se do banco, baixando a cabeça num gesto humilde, enquanto o público continuava a aplaudir. Algumas pessoas até gritaram elogios, entusiasmadas com a demonstração de virtuosismo que acabavam de testemunhar. No meio da multidão, Juliana o observava com um sorriso satisfeito. Sua expressão deixava claro que ele via em Gabriel algo muito maior que um simples talento musical. Via um artista que merecia um lugar nos palcos mais altos. Por sua vez, Gabriel sentiu uma onda de gratidão e alívio. Ele aceitou o desafio não para impressionar os outros, mas para lembrar a si mesmo por que escolheu esse caminho. Agora, ao observar os convidados aplaudindo, ele entendeu que aquela noite havia marcado um antes e um depois em sua vida. Leonardo assistiu das sombras enquanto o público continuava a aplaudir Gabriel, agora o centro indiscutível das atenções. Seu sorriso falso desapareceu, substituído por uma expressão tensa e calculista. Ele havia apostado em humilhar o músico, mas o tiro saiu pela culatra e o ar de superioridade que normalmente o cercava estava lentamente desmoronando. Os convidados, por sua vez, estavam absortos em Gabriel. Um grupo de pessoas cercou o pianista, lançando-lhe elogios e perguntas com entusiasmo. Uma mulher mais velha comentou sobre a profundidade emocional da sua performance, enquanto o outro homem falou da complexidade técnica da peça. Até mesmo alguns dos convidados mais distantes pareciam sinceramente impressionados. No meio da multidão, Juliana deu um passo à frente, impondo sua presença com naturalidade. "Gabriel, sua música é de uma beleza que transcende qualquer expectativa", disse ele, com a voz firme, mas calorosa. "Ele é um talento que merece um palco maior." Leonardo, ao ouvir isso, avançou com um sorriso que tentava recuperar o tom despreocupado. Não há dúvida de que Gabriel tem talento, mas a música clássica é um mundo competitivo. Para realmente se destacar, é preciso muito mais do que algumas performances emocionais. O comentário de Leonardo parecia tentar minimizar a importância do momento, mas sua intenção ficou clara para todos.
No entanto, Gabriel permaneceu calmo. Ele olhou para Leonardo com calma e respondeu com voz firme: Você tem razão, Sr. Fernandes. Mas a música não é apenas uma questão de competição. É conectar, transmitir algo verdadeiro. E é isso que sempre tento fazer. A plateia respondeu com murmúrios de aprovação e Juliana falou antes que Leonardo pudesse responder. Com o talento do Gabriel, não tenho dúvidas que ele encontrará o lugar que merece. Na verdade, acrescentou virando-se para Gabriel com um sorriso entusiasmado, eu adoraria apresento-vos alguns contatos na próxima gala que estou a organizar. Será uma oportunidade ideal para mostrar a sua arte a um público ainda mais vasto. Leonardo franziu os lábios, claramente desconfortável com o rumo dos acontecimentos. O que começou como uma tentativa de entretenimento às custas de Gabriel estava se tornando um trampolim para o músico. Enquanto os convidados continuavam conversando, ignorando deliberadamente a presença de Leonardo, ele decidiu retirar-se discretamente para o outro lado da sala. Pela primeira vez em muito tempo, não era ele quem controlava a narrativa da noite. Gabriel, por sua vez, sentiu um misto de satisfação e humildade. Ele não tinha planejado se tornar o centro das atenções, mas sua música falava por si. Agora, enquanto os elogios continuavam a fluir e Juliana oferecia seu apoio, ele sabia que a noite não havia terminado com uma simples vitória. Foi o começo de algo muito maior. A atmosfera na sala havia se transformado completamente. Os convidados, antes focados em conversas superficiais e na ostentação do luxo, agora pareciam genuinamente interessados na figura de Gabriel. As atenções giravam em torno dele como um eixo magnético, enquanto Juliana e outros convidados influentes discutiam possíveis planos para impulsionar sua carreira. Gabriel ouviu atentamente e apreciou cada palavra, mas no fundo sentiu a necessidade de retornar à sua essência. A música tinha sido a sua voz naquela noite, mas ele não queria perder de vista o que o trouxe até ali. A sua paixão pela arte, não o reconhecimento. De um canto da sala, Leonardo assistiu ao resultado com um misto de frustração e resignação. Estava claro que ele havia perdido o controle da noite. Porém, em vez de enfrentar a situação, optou por se retirar discretamente. Com um copo na mão e uma expressão vazia no rosto, ele saiu da sala principal, deixando os demais imersos na euforia do momento. Gabriel, ao perceber a ausência de Leonardo, sentiu um estranho alívio. Embora não tenha procurado impor-se a ele, a tentativa de humilhação do anfitrião o marcou profundamente. Ele decidiu que era hora de partir. Ele não queria prolongar mais a noite, nem ser apanhado no turbilhão de promessas e elogios. Ele se aproximou de Juliana para agradecê-la pessoalmente. Senhora, agradeço muito seu interesse e suas palavras. Esta noite foi inesperada, mas significativa para mim. No entanto, acho que é hora de se aposentar. Juliana, surpresa, mas compreensiva, assentiu com um sorriso. Entendo, Gabriel, mas por favor não deixe esta oportunidade passar. Entrarei em contato com você em breve para discutirmos os próximos passos. Seu talento merece ser ouvido por muitos mais. Gabriel assentiu, agradecendo novamente, e seguiu em direção à saída. Ao atravessar a sala, alguns convidados tentaram impedi-lo para parabenizá-lo mais uma vez, mas ele continuou seu curso com cortesia. Ao passar pelas portas da frente, o ar fresco da noite o envolveu, libertando-o do peso da atenção e das emoções reprimidas. Parado na escadaria de mármore, Gabriel olhou para o céu estrelado. Ele respirou fundo, deixando o silêncio da noite acalmar sua mente. Aquela noite foi um desafio, mas também uma confirmação do seu caminho. Ao descer as escadas e se afastar da mansão, uma ideia clara brilhou em sua mente. Sua música estava mais alta que qualquer obstáculo. Os dias que se seguiram à noite na mansão de Leonardo foram cheios de mudanças para Gabriel. Seu telefone, que antes parecia um acessório quase desnecessário, passou a tocar constantemente com ligações e mensagens de pessoas interessadas em sua música. Entre eles, como prometido, estava Juliana. Sua voz do outro lado da linha era tão firme quanto naquela noite. Gabriel, espero não estar interrompendo. Quero convidá-lo para um evento de gala em algumas semanas. Será um cenário perfeito para que sua música alcance um público ainda mais influente. Gabriel ouviu atentamente enquanto Juliana detalhava o ocorrido.
Foi uma oportunidade única, um concerto privado com artistas renomados e um público formado por críticos, mecenas e organizadores de eventos culturais. Embora a proposta o entusiasmasse, também o enchia de um sentimento de responsabilidade. Ele sabia que esse era o tipo de momento que poderia definir sua carreira. "Será uma honra participar", respondeu finalmente, com um misto de humildade e determinação. Os dias que antecederam o evento tornaram-se uma rotina disciplinada de prática e preparação. Gabriel passou horas ao piano, trabalhando tanto em suas próprias peças quanto em clássicos que sabia que poderiam impressionar o exigente público da gala. Cada vez que seus dedos tocavam as teclas, ele se lembrava da noite na mansão de Leonardo e de como sua música havia conseguido mudar o rumo dos acontecimentos. Essa memória o encheu de força. Enquanto os convidados continuavam conversando, ignorando deliberadamente a presença de Leonardo, ele decidiu retirar-se discretamente para o outro lado da sala. Pela primeira vez em muito tempo, não era ele quem controlava a narrativa da noite. Gabriel, por sua vez, sentiu um misto de satisfação e humildade. Ele não tinha planejado se tornar o centro das atenções, mas sua música falava por si. Agora, enquanto os elogios continuavam a fluir e Juliana oferecia seu apoio, ele sabia que a noite não havia terminado com uma simples vitória. Foi o começo de algo muito maior. A atmosfera na sala havia se transformado completamente. Os convidados, antes focados em conversas superficiais e na ostentação do luxo, agora pareciam genuinamente interessados na figura de Gabriel. As atenções giravam em torno dele como um eixo magnético, enquanto Juliana e outros convidados influentes discutiam possíveis planos para impulsionar sua carreira. Gabriel ouviu atentamente e apreciou cada palavra, mas no fundo sentiu a necessidade de retornar à sua essência. A música tinha sido a sua voz naquela noite, mas ele não queria perder de vista o que o trouxe até ali. A sua paixão pela arte, não o reconhecimento. De um canto da sala, Leonardo assistiu ao resultado com um misto de frustração e resignação. Estava claro que ele havia perdido o controle da noite. Porém, em vez de enfrentar a situação, optou por se retirar discretamente. Com um copo na mão e uma expressão vazia no rosto, ele saiu da sala principal, deixando os demais imersos na euforia do momento. Gabriel, ao perceber a ausência de Leonardo, sentiu um estranho alívio. Embora não tenha procurado impor-se a ele, a tentativa de humilhação do anfitrião o marcou profundamente. Ele decidiu que era hora de partir. Ele não queria prolongar mais a noite, nem ser apanhado no turbilhão de promessas e elogios. Ele se aproximou de Juliana para agradecê-la pessoalmente. "Senhora, agradeço muito seu interesse e suas palavras. Esta noite foi inesperada, mas significativa para mim. No entanto, acho que é hora de se aposentar." Juliana, surpresa, mas compreensiva, assentiu com um sorriso. "Entendo, Gabriel, mas por favor não deixe esta oportunidade passar. Entrarei em contato com você em breve para discutirmos os próximos passos. Seu talento merece ser ouvido por muitos mais." Gabriel assentiu, agradecendo novamente, e seguiu. A noite da gala chegou rapidamente. Gabriel, desta vez vestindo um terno simples, mas elegante, comprado especialmente para a ocasião, chegou ao local. Um teatro pequeno, mas primorosamente decorado. Os murmúrios da multidão no saguão o lembraram do nervosismo que sentira antes, mas desta vez ele estava mais preparado. Quando finalmente chegou a sua vez de subir ao palco, o lugar ficou em silêncio. A luz do holofote principal o envolveu quando ele se sentou em frente ao piano. Ele olhou para o público por um momento, respirou fundo e deixou seus dedos começarem a contar a história. A primeira nota ressoou claramente no teatro e, a partir daquele momento, Gabriel perdeu a noção do tempo. Ele tocou com sua alma, deixando cada peça falar de suas lutas, seus sonhos e seu amor pela música. Quando terminou, os aplausos foram imediatos e estrondosos, muito mais calorosos e sinceros do que qualquer outro que ele tivesse ouvido antes. Diante daquele público, Gabriel sabia que uma nova etapa em sua vida havia começado. A sua música já não era apenas o seu refúgio. Agora era também sua ponte para o mundo. A história de Gabriel nos ensina que o verdadeiro talento e a autenticidade sempre encontram uma forma de brilhar, mesmo nos momentos mais difíceis.
Às vezes, enfrentar as adversidades não apenas testa a nossa coragem, mas também nos dá a oportunidade de mostrar quem realmente somos. O que você teria feito no lugar dele? Você teria coragem de tocar diante de um público preconceituoso ou teria dado um passo atrás? Clique no vídeo que aparece na tela para continuar essa inspiradora jornada de autoconhecimento e descobrir como transformar desafios em oportunidades. Não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que te motivam a superar seus próprios limites. Vejo você no próximo vídeo.